pessoal, voltamos aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho agora sobre geradores elétricos. Sou o professor Rafael Andrade. A gente já vinha falando do sistema de disjuntores, a gente falou de fusível, falou de associação em série, associação em paralelo, associação mista, foi o vídeo anterior. O que vocês têm que observar agora? Quando a gente fala de geradores, quem já estudou toda a parte de resistor e etc., a gente tem as equações que regem ele. A gente vai ter uma equação que vai ser a equação do gerador. A gente tem que prestar muita atenção porque é comum a gente cometer um engano quando a gente fala da equação do resistor, equação e a equação do gerador. Então, quando a pessoa comete isso aí, tem umas variáveis que são muito parecidas, então a gente tem que conseguir separar isso aí e ter calma na hora de fazer. O gerador é um conteúdo que a maioria das pessoas gosta, só que não, né? Mas tudo bem. O que é um gerador, né? Vamos lá. Todos os equipamentos elétricos, como lâmpadas, aquecedores, computador, geladeira, televisão, entre outros, necessitam de uma fonte de energia para o seu funcionamento. Essa fonte de energia é chamada de gerador elétrico. Em um gerador elétrico, uma forma qualquer de energia menos a elétrica é transformada em parte em energia elétrica e o restante é dissipado, ou seja, perdida, conforme mostra o esquema da figura. Olha só, entre uma energia qualquer, seja ela mecânica, uma energia térmica, uma energia estática, sei lá. Entra uma energia ali que não é energia elétrica, aí esse gerador vai pegar essa energia, aí ele transforma em energia elétrica. Só que, quando ele faz essa transformação, ela não é 100%, ela não é efetiva 100%. Hoje em dia a gente não tem transformação efetiva 100%. Por exemplo, no caso do carro. O carro você tem a transformação de energia, né? Ele explode ali a gasolina, né? o combustível, aí explode, forma aquela movimentação na câmara, aí transforma em energia mecânica. Aí você usa 100%? Não, você põe um tanto de litro de gasolina lá, uma parte dele, menos de 30% normalmente, é que é transformado em movimento e você pode utilizar. Então, o gerador elétrico é a mesma coisa, não é 100%. Mas o gerador elétrico ele tem um dos melhores custo-benefício em relação a isso. Ele é um dos que tem a maior aproveitamento, mas ainda assim ele perde energia. Tá? Seja porque, no caso da geladeira, quem já observou que o pessoal pega coisa molhada e põe atrás da geladeira? Então, põe aqueles negocinhos atrás da geladeira para secar. Por quê? Porque quando a energia é transformada ali dentro, alguns processos que envolvem da geladeira, né, que tem um expansor e etc e tal, gera calor. E é dissipado uma gradezinha que tem atrás, e aí a povo vai e põe as roupas lá para secar. Que aí aproveita o calor. Problema em si, diretamente, ele não causa. Mas a longo prazo pode vir a causar oxidação, entre outras coisas, né? Aquilo ali é um dissipador de calor, então aquilo ali serve realmente para dissipar o calor. Se você tiver uma geladeira e você colocar ali embaixo do ar-condicionado, não é muito boa não. Porque você vai perder parte do ar frio, quando ele passar ali, né? Com aquele ar quente que está subindo. Mas isso aí vai ser para outro dia. Então, a gente tem um gerador, ele gera uma energia elétrica e ele perde uma parte dessa energia. A energia que é gerada, que é útil para a gente, que é energia elétrica mesmo, a gente vai chamar de energia útil. Tá? Então, energia elétrica útil. Então, se você for ver lá, vai ter potência útil, potência dissipada, igual a gente tinha nos motores. É a mesma coisa, tá? O útil é o que você usa, dissipado é o que você perde, tá? Como eu disse para vocês, perdida, a gente usa esse termo perdida, mas na verdade ela é transformada em alguma coisa. No nosso caso lá da geladeira, a gente sabe que durante alguns processos da geladeira, transforma em calor aquela energia lá. Essa energia que ela sai por aqui, tá? Aí a gente chama de energia dissipada, a energia que está sendo perdida, que não vai ser utilizada no nosso processo. Mas lembrando que pelo princípio da conservação da energia, a energia não é perdida, tá? Então, ela só é dispensada para alguma outra coisa. Os geradores, existem vários tipos de geradores, tá? A gente tem os geradores mecânicos, que são das usinas hidroelétricas. A gente tem os geradores térmicos, das usinas termoelétricas. A gente tem os nucleares, que são das usinas que a gente tem no Brasil a gente tem, mas nos Estados Unidos é muito comum o uso de energia nuclear, que a gente mais ou menos tem um medinho ali de trabalhar com elas. Tem as energias que são de geradores químicos, que é o caso das pilhas e baterias. Tem os fotovoltaicos, que são de baterias solares, e os eólicos são de energia que vem proveniente do vento. A transformação de energia em cada um desses processos é uma transformação diferente, tá? Por isso que a gente denomina a partir do processo que faz esse gerador.
No caso dos geradores mecânicos, eles pegam você represa um rio, né, alguma coisa, faz uma represa ali, e aí você vai ter a água vindo numa altura, ela vai cair, né? Aí, quando ela está alta, ela vai ter energia potencial gravitacional lá em cima, né? Ela começou a cair, essa energia potencial gravitacional vai sendo convertida, né? E ele vai ganhando movimento na água, e aí ela vai passar e vai girar uma bobina, né? No caso, gira as hélices da pá lá, essa pá gira a bobina, aí ela esse movimento induz uma corrente, e aí gera a corrente elétrica que a gente conhece. Os outros processos também, na termoelétrica, a gente usa a questão da velocidade com vapor quente, ele tem uma velocidade maior, então a gente usa essa velocidade. Na usina nuclear, a gente vai também utilizar essa questão de diferença de energia. Nas pilhas e baterias são reações químicas que a gente tem, que tem carvão lá dentro, ele faz uma reaçãozinha, e essa reação é que vai produzir energia, tanto que depois que essa reação, os reagentes, eles não têm mais capacidade de reagir, a energia, essa bateria, essa pilha, ela perde a utilidade, tá? Mesmo você colocar no congelador 3 dias lá, ela pode até dar um último suspiro lá, mas já era. E as recarregáveis, elas também têm um tempo de vida, tá? Porque depois de um tempo elas não conseguem mais ter essa reação de reter a energia e aí elas perdem essa capacidade também de gerar. Uma vez que ela perde essa capacidade de gerar, isso é só jogando fora mesmo, tá? Fotovoltaicos, como eu falei, é a energia que vem proveniente de energia solar, tá? Bateria solar, carregada através da luz do sol. Como vocês sabem, a luz do sol ela tem uma energia térmica associada a ela, né? Por isso que você vai andando debaixo do sol, você sente calor. E aí, a eólica, ela que está associada aos ventos, que a gente tem aqueles moinhos, aquelas diversas engrenagens que vai movimentar ali, vai induzir uma corrente também, e aí vai gerar energia elétrica, beleza? Bom, como é que a gente tem essa força, como é que a gente trabalha com essa força que está dentro do gerador ali? A gente vai falar disso aí como uma força eletromotriz. Força eletromotriz, ela está diretamente associada ao trabalho do gerador, tá? Então, quando a gente fala de um gerador qualquer, seja ele vai ter uma força eletromotriz ali dentro. Então, a gente já viu que tem diversos tipos de gerador, que eles são relacionados diretamente com como a energia é fabricada para eles, tá? E aí, a gente vai ter agora essa força eletromotriz. Quando um gerador elétrico, como uma pilha comum, é colocado em funcionamento, os portadores de carga elétrica, ao atravessarem a pilha, ganham uma energia potencial elétrica. A quantidade de energia potencial elétrica total por unidade de carga elétrica que uma pilha de gerador consegue produzir é denominada de força eletromotriz. A unidade da força eletromotriz é o Fem. E a força eletromotriz, quando vocês virem ela falando em algum lugar, normalmente vocês vão ver associada com esse termo aqui, ó, Fem. E a unidade dela é o Joule por Coulomb, que é igual ao volt. O volt, pessoal, vocês já viram a gente falar de várias vezes sobre voltagem, etc e tal, está associada justamente a essa capacidade, tá? Quando a gente fala de potencial elétrico, diferença de potencial, etc e tal, e quando a gente fala de geradores, circuitos e tudo, vocês vão ter várias unidades e muitas delas se parecem até o jeito de falar, que nem watts, volts. Só que o watt, por exemplo, ele é com W. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque eu já vi alguns alunos que foram fazer, aí viram lá, né, volts, aí foi lá, colocou um Wzinho e tal. Isso pode gerar um pouco de confusão para você e na hora de calcular você pode errar. Então, cuidado, observa com calma quais são as relações que você está tratando naquele momento para que você utilize as equações e os termos corretos. Então, força eletromagnética, a força eletromotriz, que a gente vai começar a chamar ela só de Fem, né? Ela é dada em Joule por Coulomb, ou seja, ela é dada em volt, beleza? Então fechou, vocês vão ver lá sempre dada em volts, e a força eletromotriz ela é representada por esse Ezinho aqui meio estranho, tá? Esse Ezinho aqui, ele é a unidade que vai estar aparecendo a força eletromotriz. Na nossa fórmula aqui, ó, você tem força eletromotriz é igual a energia dividido pela carga. Se você estiver fazendo algum cálculo, alguma coisa, que você não tiver a quantidade de energia potencial elétrica, aí você vai recorrer a uns outros mecanismozinhos. Por quê? Porque a Fem ela está associada a algumas outras coisas também. E aí você vai poder utilizar. Lembrando que o passo mais comum para você resolver uma equação sempre é identificar o que você tem no enunciado, lendo ele todo, tá?
Se você ler só uma parte, você pode se confundir. Então, você lê o enunciado todo, identifica o que você tem, e aí, a partir dessa identificação do que você tem, você vai determinar qual fórmula você vai usar. A fórmula básica da força eletromotriz é essa. Ela vai ser citada em algumas outras coisas, que depois, posteriormente, caso você necessite, você usa. Então, quantidade de energia e potencial elétrica total, né, o ET, dividido pela quantidade de carga, né, que é o ΔQ, vai dar a nossa força eletromotriz, beleza? Bom, resistência interna. A resistência interna, quando um gerador está ligado no circuito, as cargas elétricas que atravessam e deslocam para o polo terminal, onde chegarão com maior energia elétrica que possuíam no polo terminal de entrada. Então, quando elas forem passando do polo que eles entraram até o polo de saída ali, ela vai ter uma energia elétrica maior do que a que ela tinha quando ela entrou. E essa resistência interna, você vai ver que ela vai estar associada justamente a trabalhar com essa energia ali. Ó. Tanto que ele fala, ó, acontece que durante essa travessia, as cargas chocam-se com partículas existentes no gerador, perdendo parte dessa energia sob forma de calor, pelo efeito Joule, como num resistor. Então, quando ele fala de perder a energia no resistor, a gente volta para aquele efeitozinho que a gente já tinha falado antes. Por exemplo, no caso da lâmpada. A lâmpada, ela é uma aplicação básica do efeito Joule. Existem muitas outras, por exemplo, a resistência que a gente usa num forno elétrico, uma resistência que a gente utiliza, por exemplo, que o pessoal usa, tem um pessoal que gosta muito de aquecer água, põe aqueles negócios com resistência direto na água. Então aquilo ali é uma resistência daquela, ela sofre o efeito Joule, dissipa em forma de calor e essa forma de calor vai alimentar ali, aquecer o líquido, né? Então, no caso do nosso sistema, isso pode acontecer também. A lâmpada é um exemplo disso, a gente já falou disso antes. Por isso que aquelas lâmpadas antigas, elas geravam calor. Quando o metal ele é aquecido, aí ele pode começar a emitir luz, né? Dependendo do metal que for, ele já começa a emitir mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. E aí ele emite luz e ao mesmo tempo emite calor. Por isso que o efeito Joule ele é tão importante para a gente falar da lâmpada e das descobertas elétricas que tem nesse momento. A resistência a essa passagem das cargas pelo gerador, damos o nome de resistência interna. Ou seja, o gerador ele vai resistir um pouco à passagem dessa carga de um polo para o outro. E durante esse trajeto, essa resistência contida ali dentro vai ser chamada de resistência interna. Porque ela é a resistência que o próprio gerador tem, entendeu? Então ela pode se comportar de várias maneiras. Inclusive pode fazer o gerador aquecer, tá? Que é o caso do efeito Joule, pode fazer o gerador aquecer. E tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, que se a corrente que passar ali dentro, ela for muito grande, né, a corrente gerada ali for muito grande, e ele não conseguir segurar, ele pode queimar o gerador, tá? Então tem que tomar cuidado com essas, fazer algumas pequenas prevenções. Lembra que o sistema, para a gente prevenir queima por sobretensão, a gente pode utilizar, por exemplo, fusível. Fusíveis, resistores, associação de resistores, por aí vai. Bom, aí vem a equação do gerador. A equação do gerador, ela tem, antes da gente falar dela propriamente dita, a gente tem que falar das coisas que compõem ela, tá? Porque a gente vai ter energia útil, a gente vai ter energia que vai ser dissipada, a gente vai ter potência útil, a gente vai ter potência dissipada, a gente vai ter um bocado de coisa. A gente tem que ver o que é que efetivamente a gente vai precisar utilizar aí. No caso, a gente tem a energia elétrica útil, né? A energia elétrica útil, ela é a energia total, tá? Menos a energia dissipada. Ou seja, você pega a energia que você tem no seu sistema todo, tira a energia que você não vai utilizar, que é aquela energia que vai perder, né? Lembra que a gente falou da geladeira? Sempre tem alguma energia que vai ser perdida ali no processo. Então, essa energia perdida, dissipada, a gente vai subtrair da energia total. Com isso, a gente tem energia útil. Toda energia útil, ela vai ser devidamente utilizada no nosso sistema, tá? E aí tem também a potência útil. Potência útil, ela vem justamente com a mesma ideia, tá? Ela é a potência que vai ser utilizada no nosso sistema. É a potência que pode ser usada por nós. Então, a potência útil ela vai ser a potência total menos a potência dissipada. Como a gente tem algumas fórmulas que envolvem potência total e potência dissipada, tem também um outro jeito de você colocar. A potência útil ela pode ser igual a DDP de A a B vezes a corrente, tá? E aí, com isso, você já consegue, caso você tenha a potência útil, você consegue já triar alguns caminhos para você chegar, às vezes, na energia útil ou em algumas outras coisas que você vai precisar para o seu sistema. Inclusive, a potência total. Por exemplo, você pode achar a potência total, tem a potência útil através daqui, né? Aí você encontra a potência dissipada. Se você somar ó, o menos aqui, ó,
como ele está negativo, quando a gente joga ele para o outro lado, PU mais PD vai ser igual a potência total. Então você pode achar a potência total do sistema, tem vários enunciados que eles pedem isso para você, e às vezes você não tem, nossa, não tem uma fórmula, você tem. Em alguns casos, tem alguns livros, algumas literaturas que elas já trazem essa lei da potência total junto com essa daqui que eu acabei de falar, que o P total é igual a PU mais PD. Isso acontece em algumas literaturas, então tem livros que eles ignoram essa parte, tem livros que eles trazem com eles isso aí. Você tem que observar isso daí na hora de fazer. Então, a potência total ela pode ser descoberta também através da eletromotriz vezes a corrente. Lembrando que esse Ezinho aqui, a gente falou dele no slide passado, ele é a força eletromotriz. Então, força eletromotriz vezes a corrente, a gente tem a potência total. Ah, professor, então eu posso descobrir a potência útil aqui e a potência total aqui usando a corrente? Pode. Descobrir esses dois? Ah, então, aí eu cheguei aqui, tem esses dois. Posso jogar aqui para descobrir a potência dissipada? Pode. Você pega aqui, ó, potência dissipada. Você pode passar a potência total para lá. Então, potência útil menos a potência total vai ser a potência dissipada, né? Só que vai ser, lembrar que vai estar tudo negativo e depois você só fazer uma conversãozinha de sinais. Se você é uma pessoa preguiçosa, não quer fazer isso, você pode passar esse PD para cá, ele vai passar somando, já vai ficar positivo. Você joga o PU para lá. Então, vai ficar PD é igual a PU, né? Ou PT menos PU. Fez isso daí, encontrou o seu resultado final, você pode encontrar a sua potência dissipada. Mas tem um outro jeito? Tem. Porque todo mundo aqui ó, pode ser descoberto através da corrente. Então, a potência dissipada, para descobrir ela através da corrente, o que você vai fazer? Resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá? Então, PD é igual a R vezes I ao quadrado. Então, todos eles você pode associar com essa fórmula. Então, essa fórmula, eu não repeti ela aqui, mas ela serve para todos os três, tá? Então, descobrir o PU e o PT, não tem o PD, descobre ele por aqui. Descobrir o PT, não tem o PU, descobre ele por aqui. Então, vai sempre utilizando. Todas essas fórmulas que você tem aqui, elas podem ser utilizadas de acordo com o que você tem, foi o que eu já tinha falado antes. Lê o enunciado com calma, vê o que você tem, o que você dispõe para resolver, e aí você utiliza isso daí para achar o que você precisa para o seu enunciado, beleza? Bom, por último aí a gente tem finalmente a equação do gerador. A equação do gerador, ela é U é igual a E menos R vezes I. Lembrando que U é a diferença de potencial, E é a nossa FEM, ou força eletromotriz, R é a nossa resistência e I é a nossa corrente, beleza? Então, cuidado com isso daqui, trabalhe com o gerador com calma que você vai conseguir fazer as coisas direitinho. Essas outras equações todas, elas estão relacionadas ao gerador, beleza? Mas a equação do gerador é só essa daqui, tranquilo? Então, bom, corrente elétrica no curto-circuito. Quando a gente falou de curto-circuito lá no slide na aula passada, a gente falou mais ou menos como é que funcionava o curto-circuito, né? Para que ele servia em alguns casos, só que a gente não falou como calcular nada dele. Nesse caso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente calcula a corrente elétrica dele. Então, a intensidade da corrente elétrica no curto-circuito, você pega a equação do gerador, né? Quando você aplicar ela aqui, ó, você vê que a diferença de potencial é zero, então o U some, ó, fica E menos R vezes ICC. ICC é que é curto-circuito, beleza? Então, o R, eu posso passar isso aqui para cá, para o outro lado, aí fica positivo, né? Então, vai ficar R vezes ICC, tranquilo? Aí eu pego o R que está multiplicando e passo ele dividindo. Então fica eletromotriz dividido por R. E a gente chega nessa formulazinha aí. Isso vai ajudar a gente a calcular a corrente elétrica quando a gente tem um curto-circuito, beleza? E aí, a partir disso daí, a gente pode falar... Você viu que tem diversas formas que utilizam a corrente elétrica. Então, sabendo ela, a gente já vai saber bastante coisa do nosso sistema. E a gente chega ao último slide de hoje, que é o do rendimento de um gerador. Assim como a gente falou no início ali, o gerador ele não tem um rendimento de 100%. Então a gente precisa saber quanto realmente é útil desse gerador. E aí, para isso, a gente utiliza uma equaçãozinha que ela dá para a gente o rendimento de um gerador. Então, o rendimento do gerador é aquele Nzinho que a gente já aprendeu, que tem em motor, tem em várias coisas que a gente trabalhou lá no segundo ano de termodinâmica, vocês viam muito isso daí, né? Então, o rendimento elétrico de um gerador é o quociente entre a potência elétrica útil e a potência não elétrica, ou seja, a potência total, que é aquela potência que você gera.
Gerou uma potência total, essa potência total, parte dela vai ser utilizada, parte dela vai ser útil, parte dela vai ser dissipada, que não é potência elétrica, e aí essa parte perdida a gente já sabe que é chamada de PD, que é potência dissipada. Então, N vai ser PU sobre PT. Ou seja, N, que é o rendimento, ele vai ser a potência útil sobre a potência total, beleza? Ou, se você já converter, lembra que a gente tem umas equaçõezinhas que falam sobre potência útil e potência total? Você pode colocar N é igual a U vezes I sobre E vezes I. Aí você fala, professor, mas eu tenho E em cima, tenho E embaixo. Você pode cortar, porque ele está multiplicando, né? Então fica N é igual a U sobre E, onde U é a DDP e E é a força eletromotriz, tá? Ou FEM, FEM. Aí aqui ele fala, em caso, né, que o N ele vai ser maior que 0, menor que 1, a porcentagem fica N porcentagem, né? Vai ser N vezes 100%. Tranquilo? Pessoal, peguem esses slides aí, deem uma lidinha com calma. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, volta lá, pausa, copia direitinho. Por quê? Toda vez que você fizer um exercício e você conseguir concluir ele sem muitos interpéries, significa que você conseguiu assimilar aquele conteúdo. Não conseguiu de primeira? Vai lá, faz de novo. Até você conseguir fazer ele sem você se embananar. Se você conseguiu ler o enunciado, resolveu de primeira, passa para outro exercício. Até você encontrar um que te desafie. Por quê? Se você conseguir fazer uma lista inteira de exercícios sem se sentir em momento nenhum dificuldade, significa que você está preparado naquele conteúdo, você passa para o próximo. Beleza? A gente sabe que o conteúdo do Enem do PAS é muito grande, as provas estão chegando aí em breve e a gente tem que estar mantendo sempre afiado. Porque senão você vai se deparar com uma situaçãozinha dessa aí, pode ser que você cometa um erro pequeno que possa levar a sua questão toda para o brejo, beleza? Pessoal, é isso aí, abraço para todos vocês, a gente se vê em outras oportunidades, até mais, gente.